Vamos falar um pouco sobre a Baixa Idade Média, período que se estende do século XI ao século XV. É o momento em que o feudalismo começa a dar lugar ao sistema capitalista. Claro que de maneira gradativa, porém contínua, o que acarreta uma série de transformações para a organização da sociedade europeia. Porém, que razões levam ao fim do feudalismo? Como um sistema que demorou praticamente 4 séculos para se formar, passa por um período de crise tão intenso nesse momento? Entre as mudanças que levam ao fim do feudalismo, podemos citar o crescimento da população medieval. Esse crescimento foi ocasionado por um período de estabilidade, após invasões, com a população nos feudos protegida, isolada de doenças e até com alimentação relativamente adequada. A tendência dessa população foi crescer em número. Porém, o feudo como unidade autônoma, como área produtora, não daria conta de abastecer toda a população que passa a existir nesse momento. Por isso, algumas áreas começam a sentir o desenvolvimento de um outro modo de organização. Cidades que durante a Idade Média sempre existiram, mas ficaram relegadas a segundo plano, agora voltam a recuperar importância, pois tornam-se importantes centros populacionais que concentram esse excedente da população dos feudos que buscam uma alternativa de sobrevivência. Isso acarreta transformações também para a economia. Cria-se o que podemos chamar de uma substituição daquele modelo de subsistência dentro dos feudos para uma economia de mercado. Evidente que essa transformação não é rápida, mas é acelerada por alguns fatores. Entre eles, podemos citar as cruzadas. As cruzadas eram expedições religiosas com uma motivação inicial de libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. Porém, ela possuía também uma motivação econômica muito clara. Basta lembrarmos da Quarta Cruzada, que saqueou a cidade de Constantinopla e é considerada por muitos como a cruzada que dá início efetivo às grandes ligações comerciais entre o Ocidente e o Oriente, pois foi a partir dela, entre 1202 e 1204, que o comércio através do mar Mediterrâneo ganha força e os europeus voltam a ter uma economia cada vez mais dinâmica, cada vez mais ativa. Por isso, entre os efeitos desse movimento cruzadista, podemos citar a reabertura do Mediterrâneo para as atividades comerciais, o que favorece cidades localizadas nessa bacia, principalmente cidades na Itália, e também o desenvolvimento de um comércio muito intenso. Características que alteram a base da economia feudal, como dissemos anteriormente, uma economia de subsistência. Aquela contradição entre subsistência e atividade mercantil, atividade comercial, nessa contradição vai acabar prevalecendo o modelo comercial. E isso fica simbolizado principalmente pelo desenvolvimento urbano. É possível perceber nesse mapa diferentes rotas, tanto terrestres, as linhas vermelhas, como rotas marítimas nas linhas azuis, que interligam diferentes locais da Europa, cidades, portos importantes, que vão se dedicar a essa nova atividade comercial. E se eu altero a economia, eu altero o padrão de organização dessa sociedade, eu vou alterar a sociedade, porque quem se dedica a essas novas atividades, a burguesia, começa a ocorrer uma transformação geral. Todas essas transformações, todas essas mudanças, acabam por determinar um novo modelo de organização. E isso fica simbolizado pelas cidades, aqui o exemplo de uma cidade em desenvolvimento que torna-se esse grande centro comercial, as feiras medievais adquirem uma importância fundamental, e tudo isso acaba então por ajudar nessa transição, como dito anteriormente, do feudalismo para o capitalismo. Novas funções surgem, essa pintura deixa essa característica muito clara, o banqueiro, as atividades de seguro, as atividades ligadas, por exemplo, ao câmbio de moedas, acabam sendo significativas e fazem com que aquele modelo anterior de uma economia pautada basicamente na produção dentro dos feudos vá sendo cada vez mais deixado de lado. Evidente que de maneira gradativa e de modos diferentes em diferentes lugares da Europa. Porém, de um modo geral, podemos dizer que o capitalismo vinha se consolidando, e era uma consolidação que fortalecia e garantia à burguesia uma posição de destaque. Não destaque ainda social, porque isso será conquistado posteriormente, mas um destaque econômico fundamental.
Diferentes funções surgem, diferentes características se desenvolvem para que essa economia então se transforme. Além de tudo isso, esse período é marcado também pela transição política. Pensem, se alteramos o sistema econômico, alteramos a sociedade com o desenvolvimento da burguesia, a política acabaria também de alguma forma sendo afetada. Por isso a Baixa Idade Média vê o surgimento do chamado Estado Nacional. Esse Estado Nacional nada mais é do que um país que vai ter uma centralidade administrativa, uma centralidade política na figura do rei, que durante a Idade Média sempre existiu. Porém, com o poder dos nobres, dos senhores feudais estabelecido, esses reis dificilmente tinham condições de fazer prevalecer a sua autoridade. Agora, com uma burguesia ativa, com uma burguesia atuante, interessada em conseguir proteção para suas atividades comerciais, esses reis conseguem novamente organizar um Estado. Isso principalmente pelos impostos pagos por essa burguesia. Porém, ao tirar dos nobres o direito de exercer a justiça, de aplicar a organização social, de controlar, de um modo geral, todo o sistema que existia na Idade Média, os reis garantem a eles privilégios, em troca do apoio político. Dessa maneira, esse Estado Nacional surge de um equilíbrio onde o rei é o grande fiel da balança, ou seja, ele passa a centralizar decisões, o que no século XVI dará origem a um sistema político conhecido como absolutismo. Além de tudo isso, não podemos esquecer que a crise do século XIV e XV acarreta também mais transformações ao continente europeu. Períodos de guerras, de fome, de revoltas, transformam a Europa nesse momento. Entre os principais conflitos temos a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, que disputavam territórios, principalmente para a formação do Estado Nacional francês. Essa disputa de territórios ocasionou um conflito de longa duração que foi marcado, entre outras coisas, pela figura de uma jovem, Joana d'Arc, francesa, que pretendia, de alguma forma, auxiliar no processo de unificação do território francês, inclusive enaltecendo e defendendo a ideia de que a França unida conseguiria impor um valor cristão para toda a Europa, principalmente garantir também a formação desse Estado de maneira adequada. Além da guerra, podemos citar outra transformação importante, outro problema importante nesse momento, que são as revoltas camponesas, conhecidas como jaqueries. Se agora eu tenho nobres sendo questionados por seus camponeses, é um sinal claro de que aqueles senhores feudais estão perdendo cada vez mais o seu poder. E além de tudo isso, temos a peste negra, doença que mata 1/3 da população europeia e que ajuda também nessa transição para o capitalismo, pois em muitos locais acaba por determinar o fim do domínio feudal, o fim do domínio de muitos senhores. Resultado, foi um período de grandes transformações que possibilitou o que nós temos hoje, chamamos hoje de uma sociedade moderna. Não a moderna hoje, mas a moderna que se estende ali do século XV ao século XVIII. Mas isso fica para uma outra história. Até mais.